Leão fragilizado, Caravela à deriva e muita emoção. Mais uma rodada do Brasileirão foi para conta parcial. O que não é parcial é mais um episódio do seu Fala João. A 18ª rodada deu as caras nesse final de semana. É bem verdade que hoje tem um jogo para acabar a rodada. Santos e Juventude, duelo do desespero, o chamado duelo de 6 pontos, a briga de foice. Mas vamos contar os fatos do final de semana. A começar pelo sábado com o Sport Bahia. O duelo nordestino deu a chance do Sport ganhar a primeira partida no Campeonato Brasileiro, mas foi em vão. 0-0 em Recife e o Leão continua fragilizado na lanterna da competição sem uma vitória. Por outro lado, o tricolor baiano perdeu a possibilidade de subir mais na tabela. A equipe de Rogério Ceni está ainda na briga por vaga direta na Libertadores, mas pode ser que lamente esse resultado mais à frente. Depois tivemos Mirassol e Vasco. O Mirassol, a grande surpresa da competição, foi mais um algoz da equipe cruzmaltina. Num jogo muito maluco, o Mirassol fez 3-2 e chegou à quinta colocação. O Vasco está na beira do caos. O Mirassol chegou a fazer 2-0 no segundo tempo. O Vasco parecia que ia reagir. Chegou a fazer 2-2, mas com requintes de crueldade. O Mirassol aproveitou uma falha na defesa para fazer 3-2 e jogar o Vasco no caldeirão do perigo. O perigo pode aumentar no final dessa rodada. Se o Santos pontuar contra o Juventude, o Vasco entra na zona de rebaixamento. A situação do clube é dramática. A diretoria precisa trabalhar. A torcida clama por mudanças. Os embalos de sábado à noite foram com o duelo tricolor, Fluminense e Grêmio. E adivinha? Everaldo chutou mais uma vez. Chutou para dar a vitória ao tricolor carioca. O tricolor das Laranjeiras voltou a vencer no Brasileirão depois de 4 partidas e deu um respiro na tabela. Subiu na tabela o time de Renato Gaúcho. O ex-clube do comandante tricolor, o Grêmio, comandado por Mano Menezes, ex-fluminense, está numa situação meio delicada. É bom abrir o olho para não ficar na beira do caos. O domingo abriu com Botafogo e Cruzeiro no estádio Newton Santos. O duelo de parte de cima da tabela, por si só, já chamava atenção. O Botafogo, se vencesse, poderia voltar ao G4 e o Cruzeiro poderia voltar a ser líder ao final da rodada. Deu a raposa contra o Glorioso. Christian e Matheus Pereira fizeram os gols da equipe que segue na disputa pelo título. E só não terminou a rodada na liderança porque mais tarde o Flamengo pontuou na rodada, empatando contra o Ceará em Fortaleza, e as duas equipes estão firmes na disputa pelo título. Flamengo com 37 pontos, Cruzeiro também, mas o rubro-negro tem vantagem. Quem estava com vantagem, mas deixou escapar, foi o Fortaleza. Na tarde de domingo, o clube foi a São Paulo encarar o Corinthians com a missão de sair do Z4 e conseguiu essa missão até a reta final da partida. Mas até a reta final também tem jogo. No primeiro tempo, Breno Lopes aproveitou um belíssimo passe de Matheus Pereira e abriu o placar. Já na reta final, André Carrilho marcou o gol de empate para o Corinthians. Esse resultado ainda deixou o Leão do PC na zona de rebaixamento e deixa o Corinthians na metade da tabela. Nem lá, nem cá. O campeonato ainda promete muito. Como eu tinha falado do Flamengo, o rubro-negro foi a Fortaleza encarar o Ceará. E no primeiro tempo parecia que as coisas dariam super certo.
Arrascaeta abriu o placar, mas no segundo tempo o ritmo mudou e o Ceará foi para cima, conseguiu um empate com o artilheiro Pedro Raul, numa cabeçada que contou com a indecisão do goleiro Rossi. Final de jogo, um pro Ceará, um pro Flamengo. Flamengo, como eu falei, termina a rodada na liderança e o Ceará tá no meio de tabela, tá com uma campanha segura. Vitória e Palmeiras no Barradão, duelo de opostos. Vitória tentando se afastar da zona de rebaixamento e o Palmeiras tentando chegar perto de Cruzeiro e de Flamengo. Parecia que era tudo certo para a equipe baiana. O time do Vitória chegou a abrir 2-0, mas falhou na hora H, porque o Palmeiras conseguiu a reação e empatou o jogo. Ficou perto da virada, mas somou um ponto fora de casa e segue na briga pelo título. O Vitória está fora da zona, mas pode ser claramente 2 pontos perdidos lá na frente. O final de semana fechou com Internacional e São Paulo em Porto Alegre. E a equipe de Hernan Crespo fez mais uma vítima. O São Paulo ganhou de 2-1 fora de casa e agrava um cenário de incerteza no Internacional. A equipe colorada, que havia vencido o Santos há 2 rodadas na Vila Belmiro, empatou com o Vasco em casa e agora mais um resultado negativo, agora uma derrota. Isso depois de ter perdido para o Fluminense na partida de ida nas oitavas, também em casa. Cenário complicado para o time de Roger Machado. E, para fechar a rodada, teremos Santos e Juventude às 8 horas no Morumbi. A casa do São Paulo vai receber o jogo do Santos hoje. É bom lembrar que as diretorias chegaram a um acordo para revezar umas partidas em estádios dos adversários. O Santos deve mandar alguns jogos no Morumbi, enquanto o São Paulo vai fazer jogos na Vila Belmiro. Quando que vão ser esses jogos? Vocês vão ter essas e outras informações aqui no 4 Linhas e um Ponto de Vista. E esse foi mais um episódio do seu quadro Fala João. Grande abraço.